Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 12 do livro de Neemias, da Bíblia Sagrada. Neemias 12:1. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Neemias 12:1. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Neemias 12:2. Amarias, Maluque, Ratus, Neemias 12:3. Secanias, Reum, Meremote, Neemias 12:4. Ildo, Ginetói, Abias, Neemias 12:5. Miamim, Maadias, Bilga, Neemias 12:6. Semaías, Joiaribe, Gedaías, Neemias 12:7. Salum, Amoque, Hilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Neemias 12:8. E foram os levitas Jesua, Binuí, Cadmiel, Selebias, Judá e Matanias. Estes e seus irmãos presidiam sobre os louvores. Neemias 12:9. E Baquerbuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. Neemias 12:10. E Jesua gerou a Joiaquim e Joiaquim, E Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada. Neemias 12:11. E Joaida gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Neemias 12:12. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes das casas dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias. Neemias 12:13. De Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã. Neemias 12:14. De Maluque, Jonatas, de Sebanias, José. Neemias 12:15. De Harim, Adna, de Meraiote, Helcai. Neemias 12:16. De Ido, Zacarias, de Genitom, Mesulão. Neemias 12:17. De Abiaias, Zicri, de Meni-Amim e de Moadias, Piltai. Neemias 12:18. De Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas. Neemias 12:19. E de Joiaribe, Metanai, de Gedaías e de Uzi. Neemias 12:20. De Selai, Calai, de Amoque, Heber. Neemias 12:21. De Ilquias, Razabias, de Gedaías, Metanei. Neemias 12:22. Dos levitas foram, nos dias de Eliasibe, inscritos como chefes das casas dos pais, Joaida e Jonã e Jadua, como também os sacerdotes, até o reinado de Dário o persa. Neemias 12:23. Os filhos de Levi foram inscritos como chefe das casas dos pais no livro das crônicas, até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Neemias 12:24. E foram, pois, os chefes dos levitas, Razabias, Selebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles, para louvar e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Neemias 12:25. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão,
Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Neemias 12, 26. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Zosadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Neemias 12, 26. A dedicação dos muros. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, aludes e harpas. Neemias 12, 28. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Natofa. Neemias 12, 29. Como também da casa de Gilgal, e dos campos de Gibeá, e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Neemias 12, 30. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o templo, e as portas e o muro. Neemias 12, 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. Neemias 12, 32. E após eles ia Rosaías e a metade dos príncipes de Judá. Neemias 12, 33. E Azarias, Esdras, Mesulão. Neemias 12, 34. Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Neemias 12, 35. E dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Metanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. Neemias 12, 36. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. Neemias 12, 36. Indo assim para a porta da fonte, e defronte deles subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, da banda do Oriente. Neemias 12, 38. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele. E a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. Neemias 12, 39. E desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Hananel, e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Neemias 12, 40. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Neemias 12, 41. E os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Hananias iam com trombetas. Neemias 12, 49. Como também Maacéias e Semaías e Eliasar e Uzi e Joanã e Malquias e Elão e Ezé. E faziam-se ouvir os cantores, juntamente com Jesraias, o superintendente.
Neemias 12, 43. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Glória a Deus, aleluia. O ministério do templo, Neemias 12, 44. Também, no mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as premissas e para os dízimos, para juntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam à lei. Neemias 12, 45. E faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Neemias 12, 46. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Neemias 12, 47. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, a cada um no seu dia, e santificava as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Bem, façamos a leitura de alguns comentários que existem aqui sobre o capítulo 12 do livro de Neemias. Então, nós temos aqui Neemias, capítulo 12. O primeiro comentário se refere ao versículo 10 e 22. Diz assim: o filho de Joaida se casou com a filha de Sambalate. Assim, o neto de Eliasibe era genro de Sambalate. Veja Neemias 13, 28 a 9. O outro comentário se refere ao capítulo 12, versículo 25. Diz o seguinte: a filha de Mesulão se casou com Joanã, filho de Tobias. Assim, Mesulão e Tobias eram parentes. Neemias 3, 4, 30. Veja 6, 18, nota. Tendo em vista Mesulão ser um dos porteiros encarregados de guardar as tesourarias das portas, é possível que tenha ajudado Tobias a obter o acesso ao depósito do templo, a câmara da casa. Veja Neemias 13, versículos 4 e 5. Com relação ao versículo 31, o comentário é o seguinte: 12 e 31, né? O coro foi dividido em duas partes. Metade se encaminhou para uma direção, acompanhando os muros, enquanto a outra metade tomou o sentido oposto. Os dois coros se encontraram no templo, versículo 38, envolvendo a cidade com cânticos de ação de graça. Aleluias, glórias a Deus. Existe algo no mundo mais maravilhoso do que a palavra de Deus? Certamente não. Ela é viva e eficaz. E sempre que você tiver algum problema, alguma dificuldade, você tiver assim uma notícia muito ruim, tem uma surpresa muito ruim em sua vida, muitíssimo ruim mesmo quando você estiver assim, sem esperar e receber uma notícia muito ruim, ou você se surpreender assim com algo muito ruim, ou você se decepcionar com alguém de forma assim, muitíssimo grave mesmo. Eu vou te dar um conselho. Corra para a palavra do Senhor Jesus. Vai meditar nos salmos. Vai escutar os hinos cristãos, né? Músicas evangélicas. Eu gosto muito dos hinos da harpa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai lhe consolar. Porque Ele é o Consolador. Não é isso? Jesus, quando estava no momento da sua ascensão, Ele disse que iria, mas que deixaria conosco o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus.
Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos console sempre nos momentos mais difíceis de nossa vida, nos momentos em que nós nem acreditamos que estamos vivendo aquela realidade. Quando você, às vezes, se decepciona demais mesmo com pessoas, com situações, né? Só Jesus pode consolar a gente. Só o Espírito Santo de Deus, não é? Que os três se dividem. Deus, Espírito Santo, Jesus, mas ao mesmo tempo são um só. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador. Que ele console o meu coração e o seu coração, sempre que for necessário. Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje. Eu só tenho uma palavrinha para dizer, mais uma vez, gosto sempre de estar dizendo isso. Obrigada, Jesus, pelo seu cuidado conosco, pelo seu amor, porque o Senhor, assim, cuida de nós de todas as formas, né? Essa é uma grande verdade. Bem, então acabamos de ler aqui o capítulo 12 do livro de Neemias, da Bíblia Sagrada. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Tem uma música muito linda de um cantor denominado Gabriel Simões. Ele vai até no Canto pela Paz agora, que vai acontecer em nossa cidade. Ele tem um louvor que fala, uma música linda, que fala assim: vou andar nas profundas águas, caminhar na tua direção, não ouvir o que o mundo diz, mergulhar na tua direção. Mais ou menos assim. Eu quero ir mais fundo, se o Senhor me ensinar, mergulhar nas águas, como esse quero, ir mais fundo mesmo. Eu quero ir mais fundo ainda, Senhor. Eu quero mergulhar e me entregar totalmente a Ti. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. Eu quero mergulhar e me entregar totalmente a Ti. Meu nome é Lúcia Marques e meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais